Olá a todos e a todas, estou voltando aqui, como prometido, e vou fazer um pouquinho da leitura aqui de um trecho do Comentários ao Enunciado número 2, né, a obra do IBDA, que eu já tinha apresentado para vocês. E esse enunciado aqui é da autoria de Antônio Flávio de Oliveira, do professor Antônio Flávio de Oliveira e da professora Maísa de Castro Souza. O enunciado número 2. O ato de improbidade administrativa exige para sua configuração em todas as modalidades dolo específico, não sendo cabível a aplicação de sanção em caso de dolo eventual e de dolo genérico. Desde a alteração sofrida pela Lei de Improbidade Administrativa 8429 de 92, com a edição da Lei 14.230/21, procurou-se delinear de modo claro e objetivo o que se considerará ato de improbidade administrativa, trazendo à nova redação legal diversos pontos de interpretação autêntica a respeito daquilo que antes se encontrava à mercê de interpretações doutrinárias e jurisprudenciais, as quais nem sempre caminham em uma mesma direção. Interessante, aliás, perceber que a Lei de Improbidade Administrativa passou a se intitular, após a alteração, um sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa, o que fixa para seus intérpretes o dever de, ao realizarem a compreensão de seus dispositivos, ter maior zelo quanto ao critério sistemático da interpretação a ser realizada, uma vez que, por se tratar de um sistema, o que agora é explicado de forma expressamente, não restará margem para entendimentos que não coadunem com o conjunto. Não que fosse de outra forma com a redação anterior, mas porque antes não havia tal determinação positivada. Tratou o legislador, autorizador do sistema, de estabelecer os exatos contornos do que se pretende com a Lei de Improbidade Administrativa, endereçando suas ações a assegurar a integridade do patrimônio público e social. Desse modo, quando se verifica que há dispositivo que trata especificamente da violação de princípios, não é o caso do artigo 11, e tendo em vista a compreensão sistemática do diploma legal, há que se checar a conclusão de que, a partir da alteração legislativa, os princípios ali velados passaram a gozar de condição de patrimônio público e social. Se houve algo que sobreasse-se da modificação promovida pela Lei 14.230, quanto aos seus objetivos, foi exatamente o intuito de conferir maior clareza quanto ao significado dos termos contidos no referido diploma. O delineamento de limites de atuação de seus intérpretes, o estabelecimento do que pode ou não a ser considerado o ato de improbidade administrativa. Ato de improbidade administrativa. Algumas condutas que antes eram consideradas ato de improbidade administrativa porque estavam elencadas no artigo 9, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, com sua redação original, foram excluídos pela Lei 14.230, tornando mais estreitas possibilidades interpretativas, de modo que, para que se considere ato de improbidade determinada conduta, mais do que contar com a percepção do intérprete, tem-se que a subsunção da referida conduta que expressa a norma. Neste contexto, é ampla a compreensão de que as mudanças promoveram maior segurança jurídica àqueles que exercem alguma atividade pública. De outra parte, há também aqueles que viram na mudança de uma redução das possibilidades de controle. Certo, no entanto, e uníssono é que o movimento veio em resposta ao que ficou conhecido como criminalização da política ou da administração. Doravante, atos administrativos somente poderão ser considerados ímprobos se na prática, além da violação normativa, encontram-se presente o dolo específico, ou seja, a vontade consciente de praticar a conduta danosa, tal como descrito na lei. A impossibilidade, todavia, de se enquadrar uma conduta danosa como ímproba, porque não restou comprovado dolo específico, não ilide a possibilidade de que sanções de outra ordem sejam aplicadas àquele que praticou o ato, como, por exemplo, responsabilização administrativa e disciplinar, responsabilização civil ou até mesmo responsabilização penal, quando este admite dolo eventual ou genérico. Portanto, nenhuma modalidade de improbidade, as quais se
encontram descritas nos tipos do artigo 9, 10 e 11 poderá se considerar como praticada, senão quando presente dolo específico. Este caracterizado pela vontade consciente do agente em praticar a conduta danosa, tal como descrito na lei. Deste modo, não sobrevive condição para que se faça uso da caracterização do ato de improbidade de alguma outra modalidade de dolo, que não o específico, impedindo de forma literal, consoante se vê no texto legal, presente no artigo 1º, parágrafo 2º, que sirvam para esse fim os chamados dolo eventual ou genérico. Somente no caso de ter sido este praticado com o intuito de obter proveito ou algum benefício indevido para a própria praticante do ato ou com intenção de beneficiar outrem ou entidade, é que se poderá ter como caracterizado ato de improbidade administrativa. A gente passa aqui para o dolo eventual e dolo genérico. A simples assunção do risco de produzir o evento danoso, que caso houvesse vontade dirigida a esse fim caracterizaria o dolo específico, não é condição para caracterização do ato como ímprobo, o que, como já afirmado nas linhas pretéritas, não implica a existência de sancionamento como consequência. O que não haverá será o sancionamento por ato de improbidade administrativa, podendo, todavia, a conduta configurar infração administrativa ou criminal. Repisa-se, portanto, que não configuração de ato de improbidade administrativa não afasta por si só a possibilidade de infrações de outra ordem. O que ficou estabelecido com as alterações promovidas com a Lei 14.230 foi que, para a configuração de determinado ato como improbidade administrativa, esse mesmo ato deverá ser considerado pelo dolo específico, ou seja, a vontade consciente do agente em conduzir o resultado danoso conforme descrição do tipo legal. E hoje eu vou terminar por aqui a leitura do segundo enunciado para deixar você com um gostinho de comprar a obra, de buscar esse conhecimento aqui na fonte. Tá bom? Até a próxima.